os amigos que acessam o canal, aqui é hoje um vídeo informativo para vocês. O Rapcard, ele não é mais beta, então você não precisa mais estar em fila de espera para solicitar o cartão. O cartão é massa, o cartão Rapcard é bem moderno. Tem dois cartões, tem o Golden e tem o Black, só que o Black é para clientes que tenha renda mínima de 20 mil para cima. Então o Golden é gratuito, não paga anuidade, nada, tem uma continha lá bem simplesinha no aplicativo Rapcard. Então vamos lá, agora aqui ó, como você pedir o seu cartão Rap. E tá aqui o que o cartão tem, né? Agora só falta você solicitar seu cartão físico, tá? Aí aqui ele vai ter a marcazinha dele aqui, ó. O cartão mais lindo do mercado, é bem bonito mesmo. Aí Visa, Gold Internacional sem anuidade. Pagamentos por aproximação, que ele tem o NFC. 1% de cashback em todas as compras fora do Rap. Quer dizer, você não só compra com ele na Rapcard não, tá? Você compra com ele em qualquer local, você compra com o cartão Rap. Vamos lá. Sonhei com você. O meu eu fiz no lançamento, assim, bem antes mesmo. Quando lançou o beta, aí me convidaram, eu fiz, fui aprovado, desde lá que eu uso o meu, né? O meu é deixa eu ver quanto tempo tem, foi o ano passado. Eu não sei se foi em janeiro do ano passado, eu sei que já faz um bom tempo. Ele vem numa caixa linda, eu já fiz um unboxing aí, já falei muito, já botei várias coisas. Depois até comparo ele com... Eu mostro a caixa, só a embalagem dele com a do Ultravioleta, que é uma caixa bem bonita. Nessa parte aí da embalagem da caixa, ele até ganha, porque a caixa dele é robusta, etc. Bem legal. A Rap caprichou no produto, né? E o cartão é muito bom. Ele não tem dados nenhum seu no cartão, tá? Nada, não tem nome, não tem nada, não tem nada atrás. A única coisa que, se você quiser ver os dados do cartão, ele tem cartão digital. É só no aplicativo dele, do banco dele. No cartão não tem nada porque ele é bem moderno. Aí veja agora. Você solicitou o seu Rapcard, mas ainda não pediu a versão física. A hora chegou. Porque tem um cartão de plástico. Isso aqui que vocês estão vendo, eu já fiz um unboxing. Tem o cartão de plástico, que é o cartão físico. Com o cartão físico, você aproveita um mundo de possibilidades além do cashback em todas as compras que fizer, seja no app da Rapcard com o cartão virtual ou em sua loja favorita com o seu cartão físico. O Rapcard ele tem cashback, tá? Não esqueçam disso. Você tanto pode comprar, porque a Rapcard tem uma loja também, lá vende passagem de avião, pontos Livelo, passagens de ônibus, muitas lojas de lanchonetes, restaurantes, hotéis. O Rapcard é bem assim, é bem completo, tá? Então, o Rapcard é bem completo. Vamos aqui ler mais um pouquinho. Solicitar cartão. Veja como é fácil solicitar seu cartão físico. Primeiro, no app do Rap, vai em Rap Bank. Segundo, clique em solicitar ao lado e peça agora o seu cartão físico. Terceiro, selecione já, tenho meu cartão físico. 4. Após receber seu cartão físico, vá no app do Rap, em Rap Bank, clique em sim e após volte para a página principal. Selecione ativar para ativar o cartão. Inclusive, o Rapcard agora tem o pagamento por QR Codec, né, que é o pagamento da fatura. Isso foi legal, melhorou muito. Aí, agora é só ativar o seu cartão. Escanear o QR Codec presente dentro da embalagem do seu Rapcard. Inclusive aqui, ó, essa é a caixa que o cartão vem nela, tá? O seu cartão Rapcard vem dentro dela. Aí quando vem é só você para escanear, ele escaneia o QR Code que já está ativado. Aí é só você usar. Aplique-se desse aí, pronto. Rap Bank, tá vendo? Tá aqui o seu cartão Rapcard no
Happy Bank, bem fácil de pedir, aproveitem, ele agora está normal, não é mais beta, você não vai mais para fila, nada, você solicitou seu cartão, você só vai para a análise de crédito, assim, eu não sei se tem muita gente fazendo, provavelmente tenha, porque é um cartão Gold sem anuidade, e pode ter muita gente realmente fazendo, porque também tem muita gente, principalmente assim nas grandes cidades, tipo assim, Recife, Olinda, Paulista, São Paulo, Fortaleza e vários locais assim nas grandes cidades, porque tem entrega de Rappi, tanto a iFood entrega, né? Como também a Rappi também faz entrega de alimentos, etc, né? De lanche, etc. Então a maior parte dessas pessoas que trabalham assim em escritório, que trabalham em empresas assim em um centro de cidade, a maior parte compra e recebe seus almoços, seus lanches, tudo ou pela Rapcard ou pelo iFood. E, mas não é só para esse tipo de cliente que serve o Rapcard, tá? Eu uso em qualquer lugar, eu uso no mercado, eu compro no mercado com meu cartão, já comprei em lojas de eletrônico, tipo Casas Bahia. Você compra no seu cartão em qualquer lugar, pode parcelar em 12 vezes. Pode comprar no aplicativo da Rap, passagem de avião, como eu já disse a vocês, pode comprar várias coisas ali, passagem de ônibus, pode comprar aonde você quiser. Inclusive o cartão é internacional, até fora do país você pode comprar, tá? Não é só no aplicativo e não só é comida, tá? Então quem quiser fazer o Rappi, faz. O cartão é muito moderno, super, super, super moderno. O aplicativo é muito simples, porque não o aplicativo total do Rap, porque lá o aplicativo do Rap ele tá junto o aplicativo Rap, que é que você faz os seus pedidos, né? Acompanha as suas entregas de almoço, comidas, etc. Faz todas essas compras, tudo isso que eu lhe falei, que é muito grande lá a lista das coisas que você compra no aplicativo da Rap. Mas o Happy Bank está dentro desse aplicativo. É no Happy Bank que o cartão Happy Card fica instalado. Aí nesse caso ali já tem uma senha muito especial, bem difícil, várias coisas para você ter acesso o banco, porque lá tem um bancozinho que você pode depositar dinheiro, pode enviar e receber dinheiro. Não é um banco digital completo. É assim, é uma forma simples e fácil de receber e enviar dinheiro. Pronto, vamos dizer assim. Mas não é um banco completo. Mas o cartão, ele é totalmente completo, tá? Com o cartão virtual, com tudo. Quando você pode fazer suas compras online, né? Em lojas na internet com cartão digital. Aí lá tem tudo do seu cartão digital para você poder executar a sua compra em qualquer loja que você quiser, loja americana, Mercado Livre, onde você quiser. Não tem problema. É espetacular. Eles gastaram muito nessa embalagem desse cartão. A embalagem dele em matéria de embalagem robusta e muito chique, foi o cartão realmente que me surpreendeu. Foi a embalagem mais bonita que eu já vi, assim, porque foi caro, né, para ele desenvolver essa embalagem que fecha com imã. Ela é bem dura, essa caixinha. É realmente parabéns para a Rap. Foi um produto bonito. Quando eu vi assim, eu me surpreendi. Então é só, quem quiser pedir, agora você pode pedir sem entrar em fila, sem ser beta, vai direto lá, pede, entra lá na análise de crédito, logo você recebe o cartão. Quando você recebe essa caixa aqui com o seu cartão dentro, ele vem por Sedex, tá? Fica de olho, porque comigo aconteceu uma coisa, eu sempre recebia eu sempre recebo meus cartões em casa mesmo, mas o Rap aconteceu algo diferente. Apesar dele vir no Sedex Express, ele não veio para minha casa, ele veio para os Correios de onde eu moro, que minhas cartas não vêm para os Correios de onde eu moro, que é uma centralzinha que tem aqui dos Correios. As minhas cartas, tudo que eu compro pela internet, vem direto para a minha casa, não vem para os Correios daqui de onde eu moro. Já vem direto. Esse cartão, ele foi para lá. Aí, como o Rap não dá logo no início o código de rastreamento para você rastrear onde está o cartão, eles só mandaram para mim depois um e-mail me avisando que o cartão chegou nos Correios onde eu moro, que eu fosse lá retirar o cartão. Foi assim que aconteceu, tá? Aí eu peguei o código que eles mandaram para mim e eu fui lá nos Correios retirar, porque eu não sabia, porque eu não pude acompanhar a entrega do cartão, mesmo sendo Sedex Express. Como ele estava no Correio e foi eles que me avisaram com o e-mail que era para eu ir lá retirar nos Correios daqui de onde eu moro,
que não é normal eu receber assim minhas cartas, cartões, eu recebo tudo na minha casa, tanto os correios que vêm de moto traz aqui entrega, como o correio que vem no carro entrega, e quando é transportadora entrega. Isso aqui foi um pouquinho diferente. Eu não sei dizer se vai acontecer com vocês que pediram dessa forma que aconteceu comigo. É provavelmente que aconteça, tá? Eu não sei se é uma questão de segurança para a Repcard, porque lá você tem que apresentar a sua identidade, tem que apresentar o código que eles mandam para o correio. Eu não sei se foi por uma questão de segurança, não sei dizer a vocês, mas comigo aconteceu assim. Gente, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também é a mesma coisa porque é Android. PagPhone também é assim porque também é Android, só que tem um detalhe. PagPhone é 3 em 1. Na frente, smartphone 5.5 polegadas Full HD. Atrás também é híbrido, câmeras 12 megapixels, 5 megapixels, a parte do som, o alto-falantezinho atrás, ele toca muito alto, o sensor de digital e a máquina OLED atrás, embaixo do telefone onde introduz o cartão NFC, ele é 4G, 2 chips ou um chip 4G e um cartão de memória até 500 GB, mas ele tem 64 de armazenamento, já é bom, que cabe muita coisa, mas se você quiser aumentar esse armazenamento é só colocar um cartão. Lembrando, você para botar um cartão nesse celular tem que ser um cartão classe 10 para que funcione perfeitamente sincronizado com a velocidade do celular, tá? Não esqueça, tem que ser de classe 10 para cima. No Mercado Livre vende esses cartão. Eu tenho um cartão desse, é muito bom. O meu é de 125 GHz, mas não está nesse telefone, não está em outro porque está cheio de música. Então, é isso. Lá do PagBank são 7 máquinas. Obrigado demais de coração a todos vocês que confiaram em mim, que sempre confia todo mês comprar máquinas do PagSeguro nos meus links. Eu agradeço muito, muito, mas muito a vocês. Muito obrigado mesmo. Quando vocês comprar máquinas aqui nos meus links, você ajuda o canal para que eu faça toda essa movimentação, que o meu canal tem um unboxing, tem várias coisas. E para eu comprar coisas para fazer unboxing e para fazer o movimento que eu faço no canal, eu preciso ter recursos, dinheiro, né? Para fazer toda esta movimentação que eu faço. Então, quando vocês compram as coisas, vocês me ajudam a eu girar meu canal, porque eu não tenho empresas que investem em mim, eu tenho que me virar para criar meus conteúdos. Então eu agradeço muito a vocês. E também eu deixo o link aí da máquina Mercado Pago Ponto Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina será sua. E nesse link, quando você clicar, tá lá o Adit de cor. São exatamente, nesse link, 4 máquinas, tá? Aí você escolhe qual que você quer. E você já sabe o processo como fazer. Lá no PagSeguro, quando você for comprar o PagPhone, no link do PagPhone, se você quiser comprar no meu link, só compre o PagPhone, tá? Não faça outra compra. Quando você fizer outra compra de outra máquina, cada uma máquina do PagSeguro, eu deixo o link separado com o nome e a promoção de cada uma, tá? O PagPhone é separado. Se você clicar no PagPhone, no link, compre só a máquina PagPhone, não compre as outras que aparecem lá não, porque eu deixo os links de cada uma com os valores dela, mas quando você clica, muitas vezes lá pode ter uma promoção no valor da máquina, tá? Obrigado a todos que seguem o canal. Tem a palavrinha embaixo do vídeo, se inscreva que você ajuda o canal. Dê o likezinho, tchau, tchau, um abraço. Ó, gente, faça o Repcard. O Repcard é um cartão massa, só tenho isso a dizer a vocês. É muito massa o cartão Repcard. Faça que você não se arrepende, tá? E quem fizer, ele não dá logo rastreio. Infelizmente eu não recebi, eu nem sabia onde meu cartão estava. Não sabia que era Sedex Express. Sedex Express é o Sedex mais caro que tem. Esse Sedex, quando você recebe qualquer coisa de cartão, de máquina, qualquer produto que vem em Sedex Express, praticamente, se enviar no dia, você recebe quase no mesmo dia, mas geralmente é no outro dia. Por quê? Porque esse tipo de carta é a carta mais cara que tem. A mais cara é o Sedex Express, porque ele vem de avião, tá? Então, é um Sedex que é enviado mala direta de avião. Então, esse Sedex é muito rápido. Então, PagSeguro envia a máquina, PagPhone, as máquinas tudinho, Sedex Express. O Santander só envia os cartões dele em Sedex Express. Tudo que eu comprei já do Santander, que é as pulseiras, pés,
ele vem em Sedex Express. Por exemplo, eu compro um dia aí, preparando a pulseira, etc. Passa ali 2, 3 dias. Quando envia, que eu recebo o código, é assim, é de um dia para o outro. Chega bem rápido, porque tudo que você fizer de cartão, etc., e for Sedex Express, o pior é que a gente não fica sabendo. Mas se você bota lá no aplicativo dos Correios, bota o aplicativo dos Correios que você bota o código de rastreamento e você acompanha. Quando é Sedex Express, o produto, ele passa as etapas todinha bem rápido. É super rápido que acontece as etapas. Bota e acompanha. Tchau, tchau, um abraço a todos e vamos em frente, coisas vão acontecer.